E atenção, o Ministério Público Federal, e esse assunto nós tratamos aqui no Balanço Geral, numa entrevista com o próprio deputado federal Valadares Filho. O Ministério Público Federal vai investigar suspeita de Caixa 2 na campanha do prefeito Edivaldo Nogueira durante as eleições de 2016. E nessa entrevista que você vai acompanhar agora no Balanço Geral, a doutora Eunice Dantas, procuradora da República, vai dizer se existe ou não a possibilidade de anulação da eleição de Aracaju. Acompanhe na tela do Balanço Geral, porque este assunto interessa a você. Quem vai falar para a gente como é que vai proceder essa investigação é a Procuradora Regional Eleitoral, doutora Eunice Dantas. Seja muito bem-vinda, doutora. A gente pode falar que foi uma denúncia que saiu na imprensa sobre saques das contas da empresa Torre, vésperas das eleições de 2016. Então, como é que vai ser essa investigação? A partir do que saiu na imprensa, que às vésperas da eleição houve saques de valores altos nas contas da Torre, nós instauramos a partir de hoje um procedimento investigatório criminal para apurar realmente se isso houve. A partir daí, nós estamos pedindo que o juiz estadual nos encaminhe cópia de todo o inquérito, inclusive das provas sigilosas que contém nele, e vamos analisar se realmente houve esse saque em dinheiro e aonde foi parar. E se esse destino foi para abastecer caixas 2 de campanha. Ressaltando que as ações cíveis, que implicam cassações de mandato, elas já não têm mais prazo para entrar. Os prazos escoaram todos em janeiro. Então, o que pode ser feito pela Procuradoria Eleitoral agora, resta só apurar a parte criminal, que são o crime conhecido por todos nós como crime do Caixa 2. Então, nós vamos apurar se esse dinheiro sacado, ele beneficiou alguma campanha eleitoral. Se ficar comprovado, o que acontece com essas pessoas? Bom, essas pessoas elas podem ser denunciadas. Se tiver fórum no Tribunal Regional Eleitoral, como é o caso do prefeito Edivaldo Nogueira, será oferecida uma denúncia criminal aqui pela Procuradoria Regional Eleitoral. Não sendo o caso, se foram candidatos não eleitos, candidatos a prefeito não eleitos, vereadores eleitos ou não eleitos, se eles também receberam desse dinheiro do Caixa 2, nós encaminharemos ao promotor eleitoral, que ele é que tem que atribuição de apurar o crime nesses casos e efetuar a devida denúncia criminal, se for o caso. Quais são as consequências, então, para esse ano em especial, que são as eleições de 2016? Edivaldo Nogueira, se ficar comprovado, ele pode deixar a prefeitura, a vice assume novas eleições. Quais são as consequências? Olha, depende da ação, como foi que eu falei. Se existir alguma ação correndo anteriormente, algum partido, algum outro candidato tenha entrado com alguma ação cível, que é justamente por conta da captação irregular de recursos de campanha, aí sim a chapa pode ser cassada. Eu desconheço que existe essa ação. Se uma ação desse tipo não foi ajuizada ainda, ela não tem mais prazo, nós não podemos mais ajuizar porque a legislação eleitoral não permite. E aí nós vamos agora para a parte criminal. A criminal tem prazo, é esse o crime do Caixa 2, que a gente conhece, mas ele não dá uma cassação imediata de registro. É uma penalidade penal, a sanção é penal, é prisão, se for o caso, conversão depois em prestação de serviços alternativos, mas não implica necessariamente a cassação da chapa imediatamente, são ações mais demoradas. Então, pessoas que estão, eu já tenho escutado, achando que imediatamente o Tribunal Regional Eleitoral vai tomar alguma consequência, uma atitude imediata de um afastamento, isso não é mais possível. A cassação do registro do mandato, se não há alguma ação em curso já ajuizada anteriormente no primeiro grau eleitoral, não tem como mais ajuizar nenhuma ação nesse momento. Bom, então, para você entender o resumo dessa questão, neste momento, a legislação eleitoral não permite mais uma ação de anulação da eleição de Aracaju, ponto. Então, quem imaginou que pudesse haver anulação da eleição de Aracaju se os fatos que estão sendo apurados forem comprovados, esta hipótese não existe mais, porque havia um prazo dado pela Justiça Eleitoral para pedir a anulação de eleição, que este prazo venceu em janeiro e não há, de acordo com o que disse a procuradora, ela não tem conhecimento de nenhuma ação movida por partido político pedindo a anulação da eleição. Portanto, anular a eleição de prefeito de Aracaju, esqueça que este assunto não será discutido neste momento. O que é que pode acontecer se comprovados os fatos que estão sendo apurados pela polícia? Poderá haver
uma ação de crime eleitoral, uma ação penal por crime eleitoral que poderá ensejar prisão, prestação de serviço à comunidade, mas não o imediato afastamento do prefeito. Uma outra pergunta que se faz muito na rua: mas se fosse afastar o prefeito, a vice assumiria? Neste caso não, porque se fosse dada a entrada à ação até janeiro, a ação seria contra a chapa. Então não vai haver anulação de eleição, prefeito Edivaldo Nogueira vai continuar na prefeitura, polícia vai continuar apurando, Tribunal Regional Eleitoral vai apurar se houve caixa 2 na campanha do prefeito Edivaldo Nogueira, para resumir a história.